boa noite. Bem-vindos a mais uma edição da Reportagem da Semana. Na edição de hoje, trazemos histórias de coragem de crianças que desde muito pequenos enfrentam uma das batalhas mais difíceis da vida de um ser humano, o cancro. São cirurgias, quimioterapias, transplantes e viagens. É uma luta diária da família para garantir o tratamento que pode salvar a vida de menores com este terrível diagnóstico. Em Angola, a direção do Centro Oncológico Pediátrico do Hospital Geral de Cacoaco, Heróis do Kifangondo, já acolheu desde a sua inauguração, em 2020, mais de 200 casos de cancro infantil. Quem nos leva a este mundo de dor e também de esperança é a jornalista Vinícia Mateus. Desde dezembro que José vive entre hospitais, exames e tratamentos que mudaram completamente a rotina da família. Tudo indicava ser um simples paludismo. José, de 5 anos de idade, foi então levado a uma unidade sanitária na província do Ambo, onde residia. O pai diz que a criança manifestava fraqueza, tinha vômitos e febre. Passados alguns meses, o quadro clínico só piorava. De hospital em hospital, veio o diagnóstico: tumor no sistema nervoso central, ou seja, tumor cerebral. Na primeira vez, quando nós fomos ao hospital, os primeiros sintomas, os doutores não descobriam ainda, porque quando começou a doença, nós descobrimos o desequilíbrio do corpo do menino. Ele gingava, não conseguia ficar mais de pé. Então, o que nos trouxe, nós íamos no centro médico para ir constatar o que está se passando com o menino. Fomos, fizeram o que fizeram. Depois nós voltamos em casa, mas vimos que não houve melhoria. Então fomos mais no Hospital Central. Fizemos o primeiro diagnóstico foi o paludismo. Os doutores dizem que é paludismo. Depois nós fomos mais outra vez no Hospital Central. O Hospital Central ficamos aí, fomos submetidos a um internamento de 2 semanas. Os doutores diziam que às vezes é uma doença ou vai convulsional. Então, graças a Deus, não convulsionou durante 2 semanas. Depois nos deram alta. Depois da alta vimos que não houve melhoria, então fomos procurar um neurologista, mesmo no hospital. Então o neurologista é que nos passa a transferência para o BIE. E no BIE onde encontramos uma doutora cubana que fez também o diagnóstico, que diz que é o TAC. Então é onde descobriu que o rapaz tem cancro. Viver com o cancro não é fácil. E quando a doença atinge uma criança, a realidade torna-se ainda mais difícil. Alberto Cassinga percorreu mais de 150 quilômetros do Ambo para o Bié e depois de lá para Luanda, à procura de uma cura para a doença do filho. Nós chegamos aqui em Luanda no dia 7 de dezembro, a fim da mesma doença. Nós ficamos aí, fizemos a primeira cirurgia, depois fizemos a segunda no David Bernardinho. E neste caso, no dia 23 de janeiro, nos deram alta e fomos submetidos à transferência para o Cacoaco, no Hospital Geral do Cacoaco, isto é, na área da oncologia. E nós ficamos aí internados do dia 23 até no dia 9. E neste dia nos deram alta, uma pequena alta de rotina, porque dizem que esta doença o tratamento é longo. Uma dor partilhada também por Delma João e por Susana, mãe de 4 filhos.
Ela diz que vive em permanente tortura, pois não sabe se verá a filha caçula de 11 meses crescer. A bebê luta contra o nefroblastoma, também conhecido como tumor de Wilms. A doença foi descoberta depois de uma consulta médica por causa de uma febre. Eu levei ele no David Bernardino por causa de uma febre. Depois de alguns dias, foi diagnosticada esta doença. Sou da província da Huila, vim para cá em setembro de 2025, porque fui diagnosticada com tumor de Wilms, um tumor localizado no rim direito. Desde então, comecei a fazer o processo da quimioterapia, que basicamente é um tratamento intravenoso, creio que seja isso. Lá no Lubango, eu comecei com sintomas de pernas inchadas, rostos inchados e inflamação no abdômen. Me dirigi ao Hospital Central do Lubango. Lá começamos com o tratamento, que foi a cirurgia de remoção do tumor, uma nefrectomia radical, e depois fomos encaminhados para cá, que começamos o processo de quimioterapia. Com lágrimas nos olhos e sem conseguir descrever o que sente, Susana lida todos os dias com a dor e o medo. No princípio, me senti mal, como me sinto até agora. Realmente tem sido muito, mas muito difícil, porque ela tem tido muitas febres, as febres são constantes. É difícil mesmo, muito difícil. Uma vez que ela é bebê, chora muito, não consegue dizer o que ela está sentindo, e eu às vezes também não durmo. Muito difícil mesmo. Estávamos internada. Fizemos aqui um mês e 15 dias. Na semana passada tínhamos alta, dia 9, e ontem voltamos a internar. Sem o apoio da família e sem meios financeiros, Susana conta apenas com o suporte do marido. O estado avançado da doença da filha levou-a a abandonar o trabalho. Está desempregada. Eu trabalhava, mas assim por causa dela já não posso trabalhar. Eu trabalhava até hoje domingo, então fui trabalhar nesse dia. Deixei lá com febre. Eu ligo para casa, disseram-me que a bebê está muito quente e com muita febre. Como eu trabalhava na cidade, então pedi à menina que ficava com ela, que é para me encontrar na cidade. Eu levei lá no David Bernardino. Desde ali a descoberta da doença dela, já nunca voltei a trabalhar. Realmente é muito difícil, muito complicado mesmo. Apoio do meu marido só. Os meus pais vivem na província, de uma vez que eles também não têm possibilidade para tal. Então mesmo meu marido é a quarta filha. Na infância, o cancro afeta sobretudo as células sanguíneas, as do sistema nervoso central e as do sistema músculo-esquelético. Entre os tipos mais frequentes estão as leucemias, tumores cerebrais, neuroblastomas e linfomas. Quanto aos cânceres mais frequentes, falando da nossa realidade de Angola, temos como o retinoblastoma, que é o tumor ocular, que é um dos cânceres mais frequentes aqui no nosso país. Temos também os tumores renais, junto com as leucemias. Os tumores renais têm o nome de nefroblastoma, ou tumor de Wilms. Temos as leucemias, os linfomas, que são as células, são cânceres do sangue. E também temos os tumores ósseos, tumores cerebrais, né, que fogem um pouco da realidade a nível mundial. Porque a nível mundial, a estatística tem como os tumores mais frequentes os tumores cerebrais e as leucemias, que é um pouco diferente da nossa realidade. A nossa realidade é por causa do subdiagnóstico, né? Algumas doenças são confundidas
com as doenças do sangue, como a leucemia, né? E outras com a tuberculose, como o linfoma. O linfoma são os tumores que pegam são desenvolvidas pelas adenopatias, os que algumas pessoas chamam as ínguas que aparecem. Então, há um aumento desses gânglios. Então, essa é que é o linfoma. E muitas vezes são confundidas ou com uma tuberculose ou então a leucemia, que é o câncer de sangue, é confundida como um processo infeccioso grave ou então como uma malária. São crianças e adolescentes de até 19 anos que enfrentam o tratamento contra um problema que assusta. Em Angola, o Centro Oncológico Pediátrico do Hospital Geral de Cacoaco, Heróis de Kifangondo, mais de 200 casos de cancro infantil foram diagnosticados desde a inauguração da instituição. Então, nós tivemos, desde a inauguração, lembrar que a nossa inauguração foi em dia 19 de junho de 2024. Nós temos mais de 200 casos novos. Graças a Deus, nós temos hoje em dia médicos, enfermeiros que estão a ser capacitados para poder diagnosticar precocemente o câncer. Antigamente esses números eram um pouco menor, porque quase que não se falava sobre o câncer pediátrico. Muita gente nem sequer sabe que existe câncer pediátrico, mas ela existe. Então, o número de pacientes que chegavam aqui era bem mais baixo, mas com melhor conhecimento, com a educação da área da saúde, então já há uma facilidade de encaminhar esses pacientes para o nosso hospital. Dizer que a maior parte vem da província de Luanda e também nós temos um polo já de diagnóstico no Lubango e nós observamos, né, que a maior parte das crianças vem mais da região sul do que da região norte. Já na região norte vem um número muito baixo, porque nós observamos que as questões a nível da região norte, as questões socioculturais ainda têm um grande peso e são os pacientes que mais abandonam o tratamento. No entanto, a presidente da Liga Angolana contra o Cancro afirma que, se comparada a 10 anos, Angola registrou uma evolução considerável, não só no plano da informação, como no número de unidades sanitárias. Se nós olharmos para o cancro e falarmos do cancro há 10 anos atrás, a informação que nós tínhamos não é a informação que nós temos hoje. Tanto é que nós, a nível nacional, tínhamos apenas um único hospital público especializado no combate ao cancro, que é o Instituto Angolano de Controlo do Câncer. Hoje, nós já temos outros serviços de oncologia, além das clínicas privadas, que já prestam também algum serviço a nível da oncologia. Nós já temos serviços como o Hospital Heróis de Kifangondo, que tem um serviço direcionado para o cancro da mama, especificamente. Temos também o Hospital Heróis de Kifangondo, onde atualmente funciona a hemato-oncologia e são tratados os tumores pediátricos. Temos, a nível da província da Huila, também serviços de oncologia já funcionais, e isso faz com que haja mais informação e as pessoas ocorram ao hospital, que é para poderem serem tratadas na eventualidade de estarem acometidas com a doença, ou se porventura tiverem alguma suspeita, descartarem também a possibilidade de se tratar de facto de uma doença oncológica. Contudo, o médico oncológico pediátrico Fábio da Silva acredita que muitos casos ainda não chegam aos hospitais e associa a situação a fatores geográficos.
O câncer infantil tem tido um crescimento exponencial do número de diagnósticos. A gente não diz que tem aumentado o número de casos, mas sim que tem aumentado o número de casos diagnosticados, porque nós infelizmente ainda temos um número grande de casos que acabam não sendo diagnosticados, ou seja, que não chegam ao sistema público de saúde para poderem serem diagnosticados e encaminhados aqui para o centro de tratamento, que é o Centro de Oncologia Pediátrica do Hospital Geral de Cacoaco Heróis de Kifangondo. A grande questão, nós temos duas questões. A questão geográfica, quanto mais as províncias que estão mais distantes daqui do litoral, ou seja, estão mais distantes da capital e daqui da província de Icolibengo. Logo, são pessoas que muitas vezes não têm familiares aqui em Luanda, uma rede de apoio em Icolibengo, para poderem ficar e poderem acompanhar o tratamento, porque o tratamento ele demora bastante tempo, pode chegar até 6 meses a 1 ano de tratamento. Então, se não tiver essa rede de apoio, os familiares têm uma dificuldade muito grande em vir. Todos os anos, no dia 15 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional de Luta contra o Cancro Infantil. A data visa elevar o nível de consciencialização e de educação sobre a doença e influenciar os governos de todo o mundo para a mobilização. Criada em 2001 pela Childhood Cancer International, uma organização não governamental que reúne mais de 180 organizações de pais de crianças com cancro de todo o mundo, a data foi escolhida em homenagem a uma menina chamada Melissa, que faleceu aos 8 anos de idade, vítima de um cancro raro. Continuaremos a abordar este assunto na segunda parte da sua reportagem da semana, onde levantaremos algumas questões que serão respondidas pelos especialistas. É um até já. O aumento de casos de crianças diagnosticadas com cancro leva a seguinte questão: reduzir a mortalidade associada ao cancro. O cancro infantil é muitas vezes resultado de alterações no ADN que acontecem precocemente durante a vida e às vezes até mesmo antes do nascimento. A oncologista Isabel Lumeca explica que, ao contrário do cancro em adultos, o infantil não está relacionado ao estilo de vida ou a fatores de risco, ou seja, ainda não existe uma causa específica. O câncer infantil não tem uma causa, tá? Que é diferente do câncer do adulto. O câncer do adulto pode ter uma causa como o uso do tabaco, exposição solar, né? As radiações. Na criança é bem diferente. A causa normalmente é esporádica. Existem alguns estudos, né, que falam em uma percentagem de mais ou menos uns 30% de alguns casos de câncer pediátrico sejam de causas congênitas, doenças congênitas. Então, na criança não tem uma causa especificamente. Muitos sinais e sintomas da doença assemelham-se aos de doenças não oncológicas na infância, o que leva os especialistas a aconselharem os pais a estarem atentos a mudanças que surgem no corpo e no comportamento das crianças. Porque os sintomas são muito parecidos com das doenças normais. Por exemplo, uma mãe que vem a uma consulta diz que o filho tem febre há mais ou menos 3 semanas que não melhora, que uma criança que está sempre a precisar de transfusão sanguínea. Uma criança que de repente estava tudo bem, tem uma queda e começa com dificuldade na marcha, sente muita dor no membro inferior, isso fala dos tumores ósseos, né? E essa mesma criança depois começa com emagrecimento, tem todos os sintomas de uma doença não oncológica. Então, por isso é que quando os sintomas são persistentes, há uma necessidade de se estudar esses casos. Então, o câncer pediátrico não tem prevenção. O que podemos fazer é o diagnóstico precoce. Como fazer o diagnóstico precoce? Há uma
importante, né? É uma importância dos pais irem às consultas de puericultura. Porém, o desconhecimento no seio da comunidade sobre a existência da patologia ainda constitui barreira para o diagnóstico precoce. Não tinha conhecimento. Não sabia. O tratamento engloba quimioterapia, radioterapia e cirurgias. Os especialistas afirmam que é importante não ter medo de pensar na doença, especialmente porque as crianças respondem melhor ao tratamento quando comparadas com os adultos. Embora as crianças desenvolvam mais rapidamente a doença, as chances de cura também são maiores. A chance de cura depende muito do estadio da doença. Cada doença tem a sua forma de estadiar, tem a sua forma de apresentação, mas a gente precisa reforçar que o câncer tem cura. O câncer pediátrico exclusivamente responde bem melhor em relação às taxas de sobrevida em relação ao adulto. São bem melhores. Em países desenvolvidos pode chegar até 80%, 90%, dependendo do tipo de câncer, mas o tratamento, a cura, depende da província da Huila. No ano passado fui diagnosticada com um tumor no rim, chamado tumor do Wilms, e depois da cirurgia de remoção do tumor eu fui encaminhada para cá para poder continuar o acompanhamento, visto que trata-se de um câncer. Confesso que no princípio foi muito difícil ter que aceitar a situação e me adaptar à medicação dada, mas a equipe médica tem feito tudo para ser mais leve. Enquanto uns conseguem vencer, outros desistem. Em 2025, teriam sido diagnosticados 7.930 novos casos de cancro infanto-juvenil, 4.230 em meninos e 3.700 em meninas. Porém, graças aos avanços nos tratamentos do cancro infantil nas últimas décadas, atualmente mais de 85% das crianças com cancro sobrevivem 5 ou mais anos. Globalmente, esse é um aumento considerável desde meados da década de 1970, quando a taxa de sobrevida em 5 anos era de apenas 58%. Ainda assim, as taxas de sobrevida variam com o tipo de cancro e outros fatores. Infelizmente, falando estatisticamente, 70% dos pacientes vêm em estadio avançado da doença. Apenas 30% dos pacientes vêm em estadio precoce. Infelizmente, nós ainda temos famílias com nível de instrução muito baixa e têm uma dificuldade em compreender que o câncer é uma doença igual às outras, como a malária, tem fatores diferentes, mas é uma doença igual às outras, com causas orgânicas, com causas naturais, que não têm causas associadas a espirituais ou de feiticismo, como se costuma dizer. Então nós precisamos educar as pessoas, primeiro que o câncer é uma doença como qualquer outra, apesar da carga emocional que tem a notícia do diagnóstico de câncer para uma família, mas a gente precisa educar as pessoas que o câncer tem uma causa natural mesmo, que ele precisa ser tratado. A nossa taxa de mortalidade ainda é alta, exclusivamente por causa desses dois problemas, por causa da alta taxa de abandono e também por causa dos casos que são diagnosticados tardiamente. Como falei, quando o estadio da doença já está bastante avançado, não é possível se conseguir o tratamento curativo, mas sim só o tratamento paliativo, que é aumentar o tempo de vida da pessoa, mas não para curar, ou seja, aumentar a sobrevida, diminuir o sofrimento, aliviar, fazer tratamento de dor. É isso que nós chamamos de tratamento paliativo. Temos uma taxa de sobrevida em torno de 40%, quer dizer que acima disso essas crianças acabam não sobrevivendo. É um número ainda baixo comparado com países desenvolvidos, mas que a gente está a lutar para poder melhorar esses números. Como?
A questão da humanização nos serviços também foi mencionada por quem convive diariamente com pacientes oncológicos. Na visão da presidente da Liga Angolana contra o Cancro, a empatia, a união e o cuidado devem ser palavras de ordem. E mais do que olharmos para números, vamos olhar para a vida, chamar para aqui a questão da empatia, que é o que a OMS também recomenda, em função dos muitos casos que se tem acompanhado, e então apelar à união entre todos os parceiros estratégicos que de facto podem contribuir positivamente para encontrar as soluções possíveis para aquilo que é o combate ao cancro, ou mitigar para onde não haver uma solução possível, mas olhando também para a parte da empatia, do cuidado, da humanização do setor oncológico, porque não adianta termos infraestruturas XPTO do mais alto nível se não tivermos uma oncologia ou um setor de saúde humanizado. Daí que sim, chamar aqui a importância também para a humanização, para a empatia, para o cuidado do paciente e tratarmos o paciente como pessoa, dar dignidade ao paciente, porque tudo isso contribui bastante para aquilo que é a resposta ao tratamento. Durante os longos períodos de internamento, as crianças veem a sua rotina alterada e o convívio social limitado e muitas vezes uma infância perdida. Para minimizar os impactos, é importante assegurar um acompanhamento que responda não somente às necessidades clínicas, mas também ao apoio psicológico das crianças e suas famílias. Hoje foi assim. Trouxemos a realidade das famílias dos nossos pequenos que enfrentam uma das batalhas mais difíceis da vida de um ser humano, o cancro. Terminamos assim a edição de hoje. Voltaremos a estar juntos na próxima semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite.